E aí pessoal, bem-vindas e bem-vindos, canal Baralho Cigano Diário. Eu sou o Leandro, estamos juntos aqui para começar a nossa leitura de hoje no canal. E o assunto, ele ou ela está sentindo a minha falta? Então a gente vai ver se a pessoa que você vai mentalizar está com saudade e quais as informações aí que o baralho nos traz a respeito disso. Existe uma carta propriamente que vai mostrar a saudade? Não, mas no jogo, na combinação, é que a gente vai poder captar algumas ideias para chegar a essa resposta, certo? Então você vai escolher aí o seu deck para participar com a gente, baralho da esquerda com o quartzo azul ou da direita com o jaspe vermelho. Vai escolhendo. Quem está fazendo a primeira visita no canal, se inscreve com a gente, ativa as notificações para não ficar de fora do que vem pela frente. Deixa o seu like e o seu comentário também, eu gosto de ver quem está participando. Se você está com dúvida para escolher, dá uma pausa nesse momento, aí você faz isso com calma e depois segue. Eu já vou iniciar aqui pegando primeiro o baralho da esquerda, então vamos nessa. Deixando a pedrinha ali do lado. E a gente vai, né, como temos feito aqui no canal, abrir o baralho cigano, interpretar e depois lançar os dados também, que vocês estão vendo ali no cantinho da tela. A gente lança os dados sobre as cartas para ter mais informações sobre o nosso tema. E esse é um tema que implica que a pessoa de quem você gosta e quem você vai mentalizar, então esteja longe de você, né? Então, se a gente vai falar sobre alguém que sente falta, que sente saudade, é partindo aí de uma ideia de alguém que não esteja ao seu lado nesse momento. Vamos ver o que nós temos. Bom, tá aberto o seu jogo. Então a gente tem a cruz, a serpente e a chave lá no alto, né? Aqui a cruz, essa daqui é a serpente, a chave, né? Depois vem aqui o jardim, a aliança e cegonha e depois a torre, a raposa e a foice aqui na parte de baixo. Então, o que essas cartas mostram? Vamos entender, né, o que a pessoa pode estar passando, no que pode estar pensando, para a gente chegar à conclusão, então, de alguém sentindo sua falta, né? Se vai fazer um movimento para te procurar, se vai chamar para conversar, enfim. Então, galera, é o seguinte, ali nas cartas do alto, nós vemos, né, uma pessoa que não tá legal, certo? A cruz e a serpente ali combinadas mostram, né, então, problemas, é uma combinação meio complicada ali, de alguém que pode estar sofrendo e querendo resolver essa situação. São cartas que já começam a indicar, né, um sentimento de saudade, o sentimento de alguém que está sentindo falta. Por quê? A carta da cruz mostra, de repente, um peso emocional ali e muito relacionado às ideias que ficam perturbando a cabeça, do tipo, o que será que ela está vivendo, ou ele está vivendo, o que será que está acontecendo, será que tá com alguém, né? Então, por exemplo, para você aqui pensando no seu ex ou na sua ex, não é aquela pessoa que está longe de você e que está em paz, né? E que está ali agindo de forma indiferente, sem se importar com o que você faz, com o que você vive ou deixa de viver. É alguém que fica se atormentando muito com isso, viu? Porque essa serpente está mostrando as ideias que passam pela cabeça. Sabe quando a gente gosta de alguém que está longe e aí tá sem conversar e pensa todo tipo de besteira? É isso, tá? É isso que a gente pode verificar ali com essa serpente combinada com a cruz. E a chave fala de alguém querendo, então, melhorar essa situação, né? Então pode ser uma pessoa que não aguenta mais ficar pensando besteira e querendo, de repente, agir, fazer algo a respeito para escapar da tortura mental ali, né? E a gente percebe assim, né? Às vezes tem alguém que está sentindo a nossa falta, pode ser alguém que sinta saudade, mas que não necessariamente isso seja uma indicação de alguém que vai querer estar ao nosso lado, porque pode ser um sentimento de saudade, no caso de ex-namorado, ex-namorada, pode ser um sentimento de saudade
relacionado aos bons momentos, às boas lembranças, mas também a lembrança dos problemas, né? E aí fica aquela coisa, quer saber? Deixa como tá. Tinha a parte boa, mas também tinha muitas complicações e não sei se eu tenho a energia para voltar a viver aquela relação. Então, deixa como está, né? Muita gente acaba tendo esse comportamento também, tá? Então, nem sempre um sentimento de saudade vai mostrar alguém que queira retomar uma relação, ou que queira te procurar, por exemplo, tá? Mas aqui, galera, a gente tá vendo então lá com essa carta da chave, já o que pode ser uma indicação de atitude, porque a chave traz a energia de resolver, de querer resolver problemas, né? De querer melhorar as coisas. Então, pode ser alguém realmente querendo sair dessa tortura mental de ficar se preocupando com o que você está vivendo, se tem alguém que está com você ou não está, né? Então, isso fala sobre saudade, fala sobre alguém que sente a sua falta, porque se fosse indiferença, não importaria, combinado? Não importaria para ele ou para ela se você está ou não está com alguém. Se é alguém que está se perturbando com isso, é porque está sentindo falta, é porque sente que algo precisa ser feito aí, né? E é exatamente isso que nós vemos na linha de baixo, olha. Quando nós entramos na fileira central ali, falando do jardim, da aliança e da cegonha, nós temos cartas que apontam para alguém querendo estar com você mesmo. Carta do jardim, que mostra oportunidades a dois, um cenário de convivência, de compartilhar a vida juntos. Então, pode falar muito sobre alguém que te procura, né? Sobre uma pessoa que te chama para conversar, que te faz uma proposta, né? Porque tem aliança aí ao lado. Então é o desejo dele ou dela de se aproximar, de criar um contexto a dois aqui. E a cegonha é mais uma carta que fala de alguém que se coça para melhorar as coisas, né? Que não deixa como tá, não. A cegonha é sobre sair da zona de conforto, é sobre se encorajar para viver o que a gente sente que precisa viver, né? Então, é uma carta com energia de mudança também e de movimento, que seria importante, eu diria, entre vocês, né? Suponho que seja da sua expectativa, de que a pessoa faça algo a respeito, né? Primeiro, a confirmação de alguém sentindo falta? Sim. Segundo, alguém que vai fazer algo a respeito? Sim, também. Então, né, dois pontos aí muito importantes. E essas cartas de baixo aqui falam do quê? Da pessoa ali pensando com os próprios botões, né? Então a torre é a introspecção, são as reflexões, então aquela pessoa que fica ali, né? Então refletindo sobre as coisas entre vocês e sem saber se deve ou se não deve agir, né? A raposa mostra também um pouco desse outro lado de cautela, de não pensar só nas coisas boas, mas também no que podem ser dificuldades entre vocês, mas aí vem a foice mostrando o seguinte, é aquele comportamento que pode ser repentino, então é alguém que pensa, 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 não consegue chegar a uma conclusão do melhor jeito de como fazer as coisas e de repente pensa assim, chega à seguinte conclusão, quer saber? Vamos lá, a foice tem muito dessa coisa, de pessoas que agem de repente, tá? Então não é só a ideia do corte, então é alguém que não vai me procurar, não é o caso, porque a gente já viu a ideia de movimentação, de alguém querendo resolver, melhorar as coisas, né? Ali com chave, com cegonha, aliança, o desejo de aproximação. Então essa foice não está contradizendo o que a gente já percebeu nas outras cartas. Ela está trazendo esse outro aspecto de atitudes repentinas, de alguém que de repente fica ali planejando, querendo entender o melhor caminho de como agir. Aí, numa bela hora, pensa assim, quer saber? Não vou nem pensar muito mais, só vou lá e vou falar e pronto. É isso, né? E aí aquele alguém que te pega de surpresa de repente. A foice tem esse aspecto das atitudes repentinas. Então é mais ou menos o que a gente vê aqui. Conclusão, sim, uma pessoa sentindo a sua falta, se perturbando ali, sofrendo, às vezes por preocupações relacionadas ao que você está fazendo ou deixando de fazer, alguém querendo melhorar isso, né? Então mudar o cenário, desejo de aproximação, vemos atitude aí, tá? E aquela pessoa que tá ali pensando em como fazer, mas não tá chegando a conclusão nenhuma e pode acabar do nada surgindo aí, sabe? Aquele disco voador que cai, tum, pessoa de paraquedas na sua janela, pode ser isso, tá? Pode ser mais ou menos assim que acaba acontecendo aí e te pega de surpresa mesmo, né? Aquela ligação que você não estava esperando, uma mensagem no WhatsApp, enfim, seja qual for o jeito aí, tá?
mas dá para a gente aguardar por esse tipo de coisa sim, beleza? Vamos lançar os dados para completar e ter mais informações, passando a sua mensagem. Bom, galera, então veio uma sequência numérica nos dados, o que é sempre muito positivo, porque mostra uma progressão a 2, tá? E aí vieram os números 2, 3 e 4 falando realmente de um desejo de união. Nós temos o número 2 que reflete parceria, isso gerando possibilidades, e nós temos o número 4 que é sobre concretizações, exatamente sobre a carta da aliança, que é símbolo de união. Então olha que significativo, né? Só lembrando, quem está acompanhando sempre o canal aqui, sabe como eu faço, mas para quem está participando pela primeira vez, então você ganhou a sua leitura do baralho cigano, aí eu lanço os dados, né? Então é baralho cigano e dadomancia, e aí eu não vejo só os números, mas também sobre quais cartas os números caíram para a gente ver, né, de que energia os dados estão tratando também, tá? Então esse 4 sobre concretizações justamente em cima da aliança é muito significativo aí, falando dos desejos dele ou dela com você, realmente de criar um contexto a dois ou recriar aquela pessoa que pode voltar e que chega de repente, como a gente estava explicando aí, passando principalmente pela foice. Certo, galera? Então, essa foi a sua interpretação. Antes de você ir embora, deixa o meu comentário, olha, deixa o seu comentário, né, por favor. Escreve aí para mim, diz as suas impressões sobre a leitura e passando a dica para quem ainda não me viu dizer, tem um canal novo que eu criei que chama o Tarô e o Seu Signo. O link está na descrição do vídeo para quem quiser ir lá e conferir o vídeo do seu signo. Só está faltando para essa semana aqui Capricórnio, Aquário e Peixes, os demais estão todos lá, tá? Mas Capricórnio e Aquário deve rolar ainda hoje. Então, se for o seu signo, então já vai lá, já se inscreve, ativa as notificações para ter mais mensagem para você também, tá? Pronto, então recolhendo essas cartas agora. E vamos trazer aqui a outra opção da mesa, o outro baralho, para quem fez essa escolha. Vamos lá. Temos aí o seu jogo. Então, passando pelas cartas e vamos começar a leitura. Aqui no alto veio cegonha para você, a carta da mulher, uma mulher bem chique ali, o urso, aí depois está mais fácil de ver aqui embaixo, né? O caixão, a árvore, a foice, o cavaleiro, a lua e os pássaros. Então vamos fazer a leitura das cartas e depois lançar os dados também. Temos aí, galera, alguém sentindo sua falta, sentindo saudade? Vamos dar uma pesquisada aqui no que a gente tem. As cartas lá de cima trazem uma pessoa que está num momento mais emotivo, né, com você. E essa carta do urso, a carta da mulher é que traz essa característica mais emocional. Então mostra o momento mais emotivo da outra pessoa com você. E isso eu diria que já pode favorecer algumas coisas, né? Porque a pessoa entra mais em contato com os próprios sentimentos, fica mais sensível, né? Então percebe de repente um pouco mais a profundidade, né, das emoções, certo? E aí, isso ao lado do urso, que é uma carta às vezes de apego, de ciúme, pode falar de alguém sentindo sua falta, lamentando uma perda, um afastamento, a falta da companhia, certo? E a cegonha ali já pode apontar para alguém que de repente vai fazer algo a respeito, né? Então, alguém que está sentindo
sua falta, está sentindo saudade e já está querendo ali de repente se movimentar, porque a cegonha não mostra uma pessoa que está acomodada e que está confortável naquilo que está experimentando emocionalmente. É alguém que se coça ali e vai atrás do que está sentindo que precisa viver, tá? Então a cegonha já nos aponta essa característica. Para as pessoas que estão aqui, principalmente pensando no ex ou pensando na ex, né? Aquela pessoa que já esteve ao seu lado e aí vocês brigaram, enfim, seja lá o que aconteceu, tá? Essa fileira central aqui vai fazer muito sentido, porque aqui nós temos realmente uma ideia muito presente de sentimento da perda da companhia, tá? Porque é a árvore, de repente, simbolizando um relacionamento que vocês mantinham, onde as coisas estavam progredindo, e aí o caixão e a foice ao lado, né? Mostrando a interrupção, então, dessa energia, do que estava crescendo, do que estava se desenvolvendo entre vocês. Então, tem esse sentimento que está acompanhando a pessoa que você mentalizou, né? E isso daqui, combinando com o momento que é mais emotivo, combinando com a ideia, de repente, de lamentar a perda da companhia. Aqui podem estar contidos ciúmes também, nesse urso. Aquela pessoa que está longe de você e de repente está vendo alguém que está te chamando para conversar, uma pessoa que anda curtindo muito suas fotos, coisas do tipo, tá? Então aquela pessoa que começa a se incomodar também, né? De repente de perder a vez, vamos dizer assim. O que pode refletir aqui intenções dele ou dela com você e o medo de chegar tarde, né? De alguém chegar primeiro, vamos dizer assim. O medo de tomar o conhecimento de que a fila andou, né? Como se diz, então temos essas possibilidades aí. E as cartas de baixo aqui, que vem com o cavaleiro, com a lua e com os pássaros. Bom, a lua reforça o momento mais emotivo mesmo, pelo qual a pessoa está passando, o que a pessoa está vivendo, né? Reforçando já então o que a carta da mulher nos mostrou inicialmente. Então é um momento mais sensível, isso permite mais contato com as próprias emoções e permite enxergar mais claramente o valor das coisas, tá? Porque de repente é aquele alguém que te perdeu e depois foi dar valor. A gente não fala isso, quando você perder vai dar valor. Verdade, perdeu, deu valor, tá? Então isso tá batendo aqui, tá batendo forte. Então agora, né, a gente já realmente crava que é alguém sentindo sua falta, sim, porque aqui é alguém vendo, de repente, qualidades em você que não conseguia ver antes. E por que não conseguia ver antes? Porque não queria enxergar? De repente a pessoa não tinha a percepção para isso, né? Agora, está vivendo um momento de mais percepção, de mais sensibilidade. É uma fase, né, mais emotiva, como eu disse. Então, de repente, é aquela pessoa mais racional e que não se entrega com facilidade para o amor e não consegue ir tanto na profundidade dos sentimentos. Mas, num dado momento, a vida coloca a pessoa nessa energia, porque é importante para ela. E aí é onde pode vir exatamente essa carga emocional e a percepção correta dos sentimentos, e aí vem a falta, né? E isso eu vou dizer que está incomodando bastante, porque nós já vimos, então, aqui o sentimento da perda, né, da companhia, do afastamento, a interrupção do que vocês de repente conduziam juntos, e lá no início a cegonha, que é aquela pessoa que está se coçando ali, que não está satisfeita com a forma como as coisas estão. Então já é uma carta ali que traz uma energia de alguém que quer mudar a situação. E agora o cavaleiro, que é realmente a coragem, enfrentar o que precisa enfrentar para conseguir aquilo que sente que precisa viver. Então, o cavaleiro é o próprio movimento, é a própria atitude dele ou dela com você. Então, galera, dá pra gente agora falar, né? É uma pessoa sentindo sua falta? Sim. Tá legal com isso? Não. Tá sentindo falta e vai deixar por isso? Também não, porque seria um risco, né? Também é uma hipótese. De repente é aquela pessoa sentindo saudade, mas baseando-se nas boas lembranças. Então, sentir falta dos bons momentos, perfeitamente normal. Mas, paralelamente, poderia ser aquela pessoa também que vai se lembrar dos problemas. E aí, no fim das contas, vai concluir, quer saber? Tivemos os bons momentos sim, mas também é muito complicado, a convivência foi muito pesada, então é melhor deixar como está. Esse seria um lado, né? Uma visão possível da gente aqui.
Mas não foi o caso. Aqui a gente está vendo uma pessoa incomodada e querendo mudar as coisas, não deixar como está. Então são cartas que mostram muita possibilidade aqui dele ou dela vir atrás, né? E querer recuperar um convívio, resgatar uma relação, enfim, mudar o cenário, né? Então, se alguém que está longe de você agora não está de boa com isso e não quer deixar por isso mesmo, ok? E a carta dos pássaros que está aqui por último, da qual ainda não falamos, reforça todas essas hipóteses, porque aqui é uma carta que traz realmente a ideia de uma vida lado a lado, de um compartilhar, né? Que a pessoa então está querendo promover aí com você. Certo, galera? Então são cartas que trazem aí de fato boas perspectivas. Se você tá também sentindo saudade e quis aqui no fim das contas saber se isso é recíproco, se você entrou no vídeo para tentar saber disso, né? Se a pessoa está sentindo sua falta, enfim. E pudemos então chegar a essa confirmação para você e fomos além, né? Como é que esse sentimento está batendo, que tipo de atitude vai gerar, é uma pessoa que deixa por isso mesmo ou que vai tentar modificar as coisas. Então nós vemos também essa atitude de alguém que pode te procurar. Nem foi sobre isso o vídeo, mas a gente alcançou essa resposta também para você, tá? Então um vídeo muito interessante aqui para você que tá com seu ex, a sua ex aí nos pensamentos e de repente é aquela pessoa que não sai do pensamento mesmo e te faz pensar que não é por acaso, que vocês ainda têm coisas importantes para viver juntos. Pode realmente ser o caso, tá? Por tudo que nós vimos aqui, porque deu para ver que é recíproco. Às vezes, isso pode ser que não aconteça também da noite para o dia, né? Ah, então ele vai me procurar ou ela vai me procurar, a gente vai voltar a ficar junto, né? Então, de repente, isso já te cria também uma grande ansiedade, porque aí você acha que é hoje que a pessoa vai te mandar a mensagem, é amanhã. Talvez não seja exatamente assim também, né? Tudo depende do caso de cada um, de como as coisas aconteceram, né? Principalmente para quem passou por uma briga, quais foram os termos dessa briga, qual foi o motivo da briga, às vezes se é fácil ou difícil tratar disso, né? Nós temos algumas coisas aí, às vezes, que precisam ser superadas e isso é um processo, né, emocional, né? Mas, de qualquer modo, uma característica muito importante aqui apareceu, que é a coragem da pessoa também de enfrentar, às vezes de ter que passar por cima do próprio orgulho, ou ter que reconhecer onde errou. Tudo isso exige coragem e a gente está vendo essa característica na mesa. Então dá para esperar realmente por atitude, tá? Bom, vamos lançar os dados para poder concluir a sua mensagem. O que caiu aqui fora da mesa, ó, foi o número 3, exatamente na direção ali da carta do urso, e o outro número 3 caiu ali na carta do urso também, número 2 em cima da árvore. Então, o que os dados nos passam aqui, galera? É realmente a vontade dele ou dela de voltar a estar com você, né? Esse número 2, que é sobre parceria, é sobre união, enfim, relacionamento, caiu exatamente sobre a árvore, que eu falei aqui nessa fileira de cartas, que representou, de repente, o desenvolvimento do que havia entre vocês e a interrupção disso com o caixão e com a foice, e o quanto a pessoa está sentindo o impacto, né, da sua ausência, porque é um momento mais emotivo, de mais contato com os próprios sentimentos, então isso fica mais intenso, né? A pessoa mergulha mais nas próprias emoções e aí consegue sentir mais do que de repente você sentia intensamente e percebia que a outra pessoa não, e te dava uma sensação esquisita de a pessoa ser fria, simplesmente porque a pessoa pode ter uma característica mais racional a maior parte do tempo, né? Mas como eu falei, às vezes a vida coloca a pessoa nessa energia mais emotiva que é importante para a pessoa sentir algumas coisas, né? Se dar conta de algumas coisas. E é exatamente o caso. Então esse número 2 sobre parceria, união, relacionamento vindo em cima da árvore que representava exatamente o que vocês tinham juntos, está falando do quanto a pessoa quer recuperar, né, a sua companhia, quer poder estar ao seu lado. E os dois números 3 que caíram ali, então, um exatamente sobre o urso e o outro foi na direção dele, mas acabou saindo da tela, né? Eu trouxe aqui para vocês poderem visualizar também. É um número de desenvolvimento, então a gente percebe aqui que a carta do urso, que está talvez ali falando de ciúmes que a pessoa possa sentir, como eu expliquei, o medo de
percebeu, de descobrir que a fila andou e que perdeu a vez com você, que deixou passar muito tempo e chegou tarde, né? Porque não sentia antes a importância das coisas entre vocês como sente agora, tá? Então, duas vezes o número 3 ali sobre o urso tá falando sobre como a pessoa tá desconfortável com a situação mesmo, né? E querendo mudar isso. Não à toa veio cegonha, não à toa veio cavaleiro e agora duas vezes o número 3 nos dados. Ali, né, em torno desse urso aí, mostra o quanto a pessoa está incomodada com as coisas, certo? Se não te demonstrou até aqui, às vezes é também pelo fato de a pessoa estar ali querendo entender como agir. Mas são cartas que já apontam para movimento, beleza? Então dá para esperar coisas boas aí. Confirmamos o sentimento de saudade e vimos além disso, bem além disso, né, para você. Então, antes de você ir embora, tá concluída agora a sua leitura, mas deixa aí a sua impressão, como você se sentiu ao receber a mensagem dessas cartas aqui, junto com os dados. E te lembrando, na descrição tem o link para o meu outro canal novinho, hein, galera? Foi criado essa semana, Tarô e seu signo. Mensagens do tarô para o seu signo. Você vai lá e localiza o vídeo do seu signo. Como eu comecei essa semana, ainda não estão todos os vídeos lá, só tá faltando Capricórnio, Aquário e Peixes, os demais já tem, tá? Mas Capricórnio e Aquário pode ser que eu coloque ainda hoje, entre hoje e amanhã. Então, se o seu signo for um desses, entre hoje e amanhã vai rolar. Se for algum dos outros, já tá lá para você assistir. Então, acessa o link na descrição aqui abaixo, vai lá, se inscreve, procura o seu vídeo e aí você passa a acompanhar o que eu tenho para te dizer também nesse outro canal, tá? Valeu pela presença, então, um abraço e até o nosso próximo encontro.